Meu nome é Augusto e vivi toda a minha vida em um vilarejo litorâneo. Aqui, o sol é forte, mas à tarde o vento refresca um pouco, e à noite o som das ondas chega até as casas mais afastadas da praia. Moro com minha esposa e meus filhos em uma casa simples, com paredes de cimento sem pintura e um quintal cheio de vasos com hortelã e manjericão. Não tenho luxo, mas não reclamo. Há vários anos, dirijo uma van que faz o trajeto entre o vilarejo e uma das praias mais visitadas da região. São cerca de 50 minutos de viagem, dependendo de quantas vezes preciso parar pelo caminho. Às vezes, a van enche de turistas que chegam com mochilas nas costas, a pele avermelhada pelo sol e a empolgação de estar em um lugar novo. Outros seguem em silêncio, olhando pela janela e apreciando a paisagem de palmeiras e pequenas propriedades com galinhas soltas no quintal. Durante a semana, também levo garçons e cozinheiros que trabalham nos restaurantes da praia. Eles sobem com cara de sono, alguns com as mochilas penduradas em um só ombro e outros mexendo no celular. Geralmente, dormem durante todo o trajeto, cansados da rotina. O caminho é tranquilo na maior parte do tempo. A estrada é estreita. Em alguns trechos, os galhos das árvores são baixos o suficiente para roçar no teto da van. Há curvas fechadas e alguma subida, onde preciso reduzir a velocidade. Sei de cor cada detalhe, assim como sei os horários em que o sol bate diretamente no para-brisa. Às vezes, quando estou sozinho e a estrada está deserta, a sensação é estranha. Parece que, em certos trechos, o silêncio pesa mais do que o normal. Já vi coisas escuras se movendo nos espelhos quando não havia ninguém na estrada. Já ouvi ruídos nos bancos de trás quando estava sozinho. E, mais de uma vez, senti como se alguém tivesse subido no meio do trajeto. São coisas que acontecem. Detalhes que a gente aprende a ignorar porque não adianta se assustar com qualquer coisa. Todavia, quero contar sobre uma noite em que realmente me assustei. Naquele dia, terminei mais tarde que o habitual. Um dos donos de um restaurante na praia, um velho conhecido que às vezes me deixava estacionar na sombra do seu estabelecimento, me convidou para comer. Eu não podia recusar. Ele me serviu um peixe bem dourado com arroz e feijão fresquinhos. Enquanto comíamos, conversamos sobre como alguns turistas eram bons clientes e outros tentavam se aproveitar dos preços. Entre histórias e risadas, o tempo passou sem que eu percebesse. Quando me dei conta, já tinha escurecido. Despedi-me rapidamente, subi na van e peguei o caminho de volta para casa. Naquela hora, a estrada estava deserta, iluminada apenas pelos faróis do meu veículo. As luzes mal conseguiam revelar as árvores à beira do caminho. Não havia vento, nem o canto dos grilos, apenas o som distante do mar. Não tinham se passado nem 10 minutos desde que deixei a praia quando senti um baque seco. Não na estrada, mas dentro da van, como se alguém tivesse pulado na parte traseira com todo o peso do corpo. Meu primeiro pensamento foi que algo havia caído do teto, talvez uma sacola ou qualquer outra coisa. Reduzi a velocidade e olhei pelo retrovisor, mas não havia ninguém. Os bancos de trás estavam no escuro, iluminados apenas pelos reflexos das luzes dianteiras. Respirei fundo e imaginei que talvez o cansaço estivesse me fazendo ouvir coisas. Voltei a atenção para a estrada e acelerei um pouco para sair rápido daquele trecho escuro. Mas então eu ouvi. Eram passos. Passos pesados e rápidos, como se alguém grande estivesse caminhando dentro da van. Senti os golpes secos contra o chão. Meu corpo ficou tenso e eu não tive coragem de olhar para trás. Eu sabia que estava sozinho. Também sabia que era impossível que alguém tivesse subido. Mas o som estava bem ali atrás de mim. Meu coração começou a bater mais rápido e apertei o volante com força, sentindo minhas mãos suadas. Não queria olhar. Na verdade, não queria ver o que quer que estivesse caminhando na parte traseira da van. Parei o veículo em uma pequena comunidade, onde apenas algumas casas de madeira interrompiam a escuridão do caminho. Desliguei o motor e fiquei sentado ali. Minha respiração estava entrecortada. Minhas mãos suavam,
mas estavam frias. Saí da van e a primeira coisa que fiz foi checar o teto, iluminando com a lanterna do celular. Como não tinha nada, caminhei ao redor do veículo, procurando algum rastro, algo que explicasse os ruídos. Mas tudo estava calmo. Abri a porta traseira e passei a lanterna entre os bancos. Não havia nada fora do lugar. Nenhuma sombra. Nenhuma figura escondida entre os encostos. Nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. Subi novamente na van e liguei o motor. Mas, antes de partir, acendi as luzes da cabine. Não queria ficar de novo no escuro com aquela sensação de tensão na nuca. O caminho seguiu tranquilo por alguns minutos. Me forcei a me concentrar na estrada, tentando ignorar o peso no peito, aquela pressão incômoda que fazia parecer que algo estava sentado sobre meus pulmões. Então, ao fazer uma curva fechada, vi algo no retrovisor. No canto traseiro direito da van havia um vulto escuro. Era uma figura encolhida, como se estivesse coberta por um lençol ou um trapo velho. Mas eu tinha verificado antes. Não havia ninguém ali. Pisquei rápido, convencido de que era uma ilusão ou que estava louco. Mas a figura continuava lá. Então, os golpes começaram de novo. Secos e fortes. 1, 2, 3. O som reverberou dentro do veículo. Oco, como um punho se fechando contra o metal. Era alguém, ou algo, me assegurando de que eu não estava sozinho. Aquela noite foi uma das piores que já vivi. Durante o resto do caminho, os golpes continuaram, sem parar sequer um segundo. Só quando vi as primeiras luzes do vilarejo senti um leve alívio, ainda que meu corpo continuasse tremendo. Alguns dias depois, quando o medo já não era tão intenso, decidi abençoar a van. Desde criança, ouço histórias sobre sombras nas estradas, sobre coisas que sobem nos veículos sem que ninguém perceba. Não é incomum. Quem passa muito tempo na estrada aprende a respeitar o que não entende. Com um ramo molhado, respinguei água no interior da van, garantindo que tocasse os assentos, o volante e os espelhos. Enquanto fazia isso, rezei em voz baixa, pedindo que qualquer coisa que tivesse ficado presa ali fosse embora. Não sabia se funcionaria, mas algo dentro de mim precisava fazer aquilo. Porém, desde então, nunca mais senti nada. As estradas continuam as mesmas, e eu voltei a me acostumar com minhas viagens. Não sei se foi a bênção, o tempo ou qualquer outra coisa. O que sei é que aquela noite foi algo que não quero repetir. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos, em 2003, e juro que cada palavra é verdadeira. Meu pai e meu tio eram completamente obcecados por desaparecimentos inexplicáveis em parques nacionais. Sabe aqueles casos estranhos em que trilheiros e campistas simplesmente somem sem deixar rastros na natureza? Eles passavam horas falando sobre isso ao redor da fogueira, teorizando sobre o que poderia estar levando as pessoas. Meu pai estava convencido de que era algo sobrenatural. Meu tio, por outro lado, acreditava mais na ideia de algum predador desconhecido na floresta. Eles debatiam essas teorias o tempo todo. Para mim, tudo o que isso fazia era me deixar apavorado, mas eles nunca perceberam ou se importaram. Naquele verão, meu pai, meu tio e eu fomos acampar nos Ozarks. Já havíamos ido ao mesmo local várias vezes antes, uma pequena clareira a cerca de 1 quilômetro de qualquer trilha sinalizada. Era início de junho, e aquele ano estava incomumente frio. Os 2 primeiros dias foram normais. Pesca, trilhas. À noite, meu pai e meu tio bebendo cerveja enquanto falavam sobre caso de desaparecimento. Eu ficava fingindo não ouvir, deitado na minha barraca. Na terceira noite, adormeci ouvindo-os discutir um caso famoso sobre um garotinho que desapareceu durante uma viagem de acampamento com a família e foi encontrado cerca de 24 quilômetros de distância, dias depois, sem nenhuma memória do que havia acontecido. Tive pesadelos com isso. Sonhei que estava perdido na floresta, incapaz de encontrar o caminho de volta. Acordei de repente no meio da noite. A princípio, achei que fosse apenas outro pesadelo, mas então percebi que algo realmente estava acontecendo.
O zíper da minha barraca estava sendo aberto do lado de fora. Eu estava grogue, ainda meio adormecido, mas me lembro da sensação de puro terror. Então, vi algo. Um braço grande e peludo entrou na minha barraca. A escuridão não me permitia ver muitos detalhes, mas percebi os pelos escuros que cobriam aquele membro grotesco. Antes que eu pudesse reagir, aquilo me agarrou pelo tornozelo e começou a me puxar. Cada pessoa reage ao medo de um jeito diferente. Eu queria gritar, queria lutar, mas meu corpo congelou. Eu era apenas uma criança, completamente aterrorizada. Aquela coisa me arrastou para fora da barraca. Em seguida, me pegou no colo. Eu era carregado como um saco de batatas, enfiado sob o braço daquela criatura. O cheiro era selvagem e almiscarado, como um cachorro molhado, mas muito mais forte. Eu nunca havia sentido tanto medo antes, mas não conseguia reagir. Tudo o que pude fazer foi me manter inerte, apertar bem os olhos e torcer para que fosse apenas um sonho. Enquanto era carregado, conseguia ouvir a respiração lenta e controlada daquela coisa. Não era uma respiração ofegante como a de um animal, mas também não parecia exatamente humana. A criatura me levou mais para dentro da floresta. Não sei exatamente quão longe, mas depois descobri que foram cerca de 60 metros do acampamento. Os galhos batiam em mim enquanto a criatura se movia rápido pelo mato. Então, de repente, ela parou. Algo havia mudado. A criatura ficou tensa, fez um som estranho, como um sopro pesado, e então, com cuidado, quase gentilmente, me colocou no chão. Mantive os olhos fechados com força, aterrorizado com o que poderia ver se os abrisse. Então, comecei a ouvir aquela coisa se afastando rapidamente. Os galhos quebravam conforme ela recuava. Seja o que for, parecia estar com pressa, como se algo a tivesse assustado. Ou talvez tivesse mudado de ideia. Fiquei ali deitado, encolhido em posição fetal, apavorado demais para me mover. Mal conseguia respirar. Eventualmente, desmaiei. Quando acordei, o sol já começava a se infiltrar por entre as árvores. Eu ainda estava exatamente onde a criatura havia me deixado. Meu pijama estava rasgado e sujo. Havia folhas no meu cabelo e arranhões nos meus braços, resultado da jornada forçada pela mata. Foi então que algo me atingiu como um caminhão. Aquilo não tinha sido um sonho. Comecei a chorar e gritei pelo meu pai. Eles estavam me procurando freneticamente desde que perceberam que eu não estava mais na barraca. Meu pai e meu tio apareceram em menos de 2 minutos. Quando me perguntaram o que aconteceu, contei tudo o que sabia. Esperei que me dissessem que foi apenas um pesadelo, que eu tinha andado dormindo e me perdido na mata. Mas eles não disseram isso. Eles apenas trocaram um olhar que nunca esquecerei. Era como se já esperassem que algo assim pudesse acontecer. Arrumamos tudo e fomos embora imediatamente. No caminho de volta, eles me fizeram prometer que nunca contaria nada para minha mãe. Anos depois, quando já estava na faculdade, perguntei ao meu pai sobre aquela noite. Ele admitiu que haviam escolhido aquele local exato para acampar porque existiam relatos de encontros estranhos na área. Foi então que tudo fez sentido para mim. Acho que eles estavam me usando como isca. Um jeito de testar suas teorias. Depois dessa conversa, nunca mais falei com meu pai do mesmo jeito. Até hoje me pergunto o que teria acontecido comigo se aquela coisa não tivesse se assustado com algo. Para onde ela estava me levando? Eu ainda estaria vivo. Do jeito que vejo agora, meu nome provavelmente estaria em diversas manchetes de vídeos no YouTube, como o caso do menino Riqueiro Web. Não faço ideia do que me carregou naquela noite, mas prefiro nem pensar. Eu trabalho no turno noturno da Polícia Federal no Rio Grande do Norte. Estou na força há 2 anos. Até agora, não vivi muitas situações extremas, além de algumas prisões por drogas durante a noite, chamadas de roubo e alguns casos de agressão. O Nordeste do estado tem uma taxa de criminalidade relativamente baixa, então essas geralmente são as situações mais graves com as quais lido.
Certa noite, recebi uma chamada para investigar uma perturbação, gritos que foram ouvidos em uma casa nas proximidades. Normalmente, uma chamada como essa significa uma briga doméstica ou até mesmo algo simples, como pessoas bêbadas fazendo barulho. Quando cheguei à residência, precisei confirmar 2 vezes se era a casa correta, porque todas as luzes estavam apagadas. No entanto, havia um carro na garagem, um Toyota azul. Alguém estava em casa. Fui até a porta e bati algumas vezes, mas ninguém atendeu. Um vizinho, que deve ter visto minha viatura, saiu de casa e se aproximou. Ele explicou que foi ele quem chamou a polícia, relatando que ouviu um grito horrível vindo da casa. Ele também mencionou que a mulher que morava ali vivia sozinha, mas que ocasionalmente recebia a visita de seu namorado, o que tornava a situação ainda mais preocupante. Tentei girar a maçaneta da porta, mas estava trancada. Dei a volta na casa e chequei todas as janelas. Todas estavam trancadas, exceto uma, na parte de trás, que estava aberta o suficiente para alguém entrar. Isso me deixou alerta, já que as outras janelas estavam completamente fechadas. Chamei reforços pelo rádio e, após a confirmação, entrei na casa pela janela aberta. Acendi as luzes assim que entrei, começando pela cozinha e indo em direção à sala. Diferente do que vemos em filmes ou séries de TV, onde os policiais investigam no escuro para criar suspense, na vida real é aconselhável ligar as luzes. Chamei pela moradora em voz alta, tentando garantir que ela soubesse que era a polícia. Mas não houve resposta, por mais alto que eu gritasse. Após verificar o térreo e não encontrar nada, restava apenas o andar de cima. Eu queria esperar o reforço chegar, já que estava nervoso com o que poderia encontrar lá em cima. Mas também sabia que, se esperasse e ela estivesse em perigo, poderia desperdiçar um tempo precioso. Antes de subir as escadas, destranquei a porta da frente para facilitar a entrada dos outros policiais. Ao subir as escadas, fui com cuidado. Quando cheguei na metade, olhei por cima do corrimão e vi 4 portas no andar superior. Acendi a luz do corredor e chamei novamente, até ouvir um rangido vindo de uma das portas. Fui até ela e abri. Era um quarto. A luz estava apagada, mas a luz do corredor era suficiente para ver uma mulher deitada na cama, coberta até os ombros. Aproximando-me lentamente, percebi manchas escuras que encharcavam o lado oposto das cobertas, o lado que eu não podia ver da porta. Quando puxei as cobertas, vi que era sangue, muito sangue. Ela havia sido esfaqueada várias vezes, mas ainda estava respirando. Imediatamente chamei pelo rádio, relatando a situação e pedindo uma ambulância com urgência. Então, o som que ouvi anteriormente, aquele rangido, deixou de fazer sentido. A mulher estava desacordada e imóvel. Alguém claramente a colocou ali. Fiz uma busca pelo quarto, começando pelo guarda-roupa. Com a arma em punho, respirei fundo por alguns segundos antes de abrir a porta. Estava vazio. Quando me virei novamente para a cama, ajoelhei-me e olhei debaixo dela. Foi então que vi um homem. Ele estava deitado ali, usando uma máscara que cobria a parte inferior do rosto. Apontei minha arma e gritei para ele mostrar as mãos. Lentamente, ele as levantou, mantendo-as acima da cabeça. Fiz com que saísse debaixo da cama devagar, verificando se ele não estava armado. Ordenei que ficasse no canto do quarto com as mãos para cima enquanto aguardava o reforço. Não quis arriscar algemá-lo sozinho, caso ele tivesse outra arma escondida. Assim que os outros policiais chegaram, levei o homem sob custódia. A ambulância chegou logo em seguida, e a mulher foi levada às pressas para o hospital. Apesar de ter sido esfaqueada 6 vezes, ela sobreviveu. Mais tarde, descobrimos que o homem era seu namorado. Ele havia descoberto que ela o traiu com um amigo dele. Após ligar para confrontá-la, ela terminou o relacionamento por telefone. Isso, aparentemente, foi o que o levou a cometer o crime.